Olá pessoal, aqui é o professor Vinícius. Estamos dando continuidade às nossas videoaulas de linguagens de script. E na última videoaula ficou um exercício para vocês fazerem. Na aula de hoje nós vamos corrigir esse exercício e eu já vou propor mais um outro exercício para vocês fazerem, tá? Na mesma ideia. Vou corrigir e propor mais um. Tá, então da última aula ficou pronto, né? Ler ponto, mostrar ponto, calcular distância, né? Essas coisas já ficaram prontas. E na função principal que eu apaguei, né? Tava isso aqui, lia 2 pontos e calculava a distância entre 2 pontos. O que eu deixei de exercício para vocês? Ler 8 pontos, que vão representar um polígono, e calcular o perímetro do polígono, tá? Eu vou fazer aqui com 4 pontos. Funcionou com 4 pontos? Vai funcionar com os 8 pontos, tá? Que eu vou colocar no array. O ler ponto eu vou precisar, esse mostrar ponto eu não vou precisar, tá? Então eu já vou tirar ele daqui. Então, eu vou ter só a função ler ponto, a função calcular distância e mais algumas outras funções, mais uma outra função que a gente vai criar aqui, que é a função para calcular o perímetro. Eu já vou até colocar ela aqui. Vou ter uma função, calcula perímetro. Essa função vai receber o array com os pontos, tá? E aí a gente vai calcular a distância aqui. Mas antes, vamos pegar aqui um desenho para a gente poder entender isso aqui melhor. Ó, aqui eu tenho representado um plano cartesiano, o eixo x, e aqui o eixo y, e eu representei aqui 4 pontos. 4 pontos para a gente ter menos coisa para digitar e para ficar mais fácil de entender. Depois a gente faz com 8, vai funcionar do mesmo jeito, tá? Então, o que vai ser o perímetro? O perímetro vai ser a soma dos lados. Então, aqui eu estou representando um retângulo. Então, o tamanho desse lado aqui, né? Então, vai do 2 até o 6. Então, o tamanho aqui é 4. Então, 4 mais aqui vai ser 5, mais 4, mais 5. Né? Então, nós vamos ter aí 18. Né? O perímetro desse cara aqui, a soma dos lados, vai ser 18. E é isso que eu quero calcular. Né? Nós já sabemos como calcular a distância entre 2 pontos. Né? Nós vimos na última aula que quando eu tenho 2 pontos, deixa eu pegar aqui para representar. Então vamos supor que eu tenho um ponto aqui e tenho outro ponto aqui. Como é que a gente vai calcular a distância entre esses 2 pontos? Nós vamos usar a reguinha lá de... Né? Aqui forma um ângulo reto e a gente acha a hipotenusa. Então a gente usa a formulazinha lá de Pitágoras, né? Aqui tem um ângulo reto. Opa. E a gente acha a gente sabe o tamanho desses lados, nós sabemos, essa informação é simples, e a gente acha a hipotenusa. O problema aqui é que os pontos não formam um triângulo. Eu tenho um ponto aqui, tenho outro ponto aqui, não vai formar um triângulo. Mas a ideia vai ser a mesma, tá, pessoal? Deixa eu dar um Ctrl Z aqui para desfazer. Então, supondo que eu tenho um ponto aqui e tenho um outro ponto aqui. Semelhante a esse aqui, né? Um ponto aqui, outro ponto aqui. Se eu fosse desenhar aqui um triângulo, não forma um triângulo. Mas vamos supor que eu tivesse... Vamos supor que esse fosse o triângulo. Aí observa, eu vou diminuindo aqui o cateto, esse cateto aqui de baixo, e a hipotenusa vai diminuindo também, até chegar ao ponto que eu tenha isto. Então, se eu pegar aquela equaçãozinha de Pitágoras, vai funcionar da mesma forma. Tá? Então, não se preocupe. Esse mesmo cálculo da distância vai conseguir calcular a distância entre 2 pontos no plano de qualquer jeito. Tá? Então, o que eu vou fazer? Vamos chamar aqui. Vamos dizer que esse cara aqui é o lado 1. Aqui eu vou ter o lado 2. O lado 3. E o lado 4. O que eu vou fazer? Calcular cada um desses lados e somar. Tá? Só que eu vou pegar esses pontos e vou colocar ele no array. Deixa eu tirar isso daqui. Ó. Se eu vou colocar no array, esse cara aqui vai ser o ponto. Aqui eu chamei de P1, mas no array a gente sabe que é o ponto no índice 0. Esse cara aqui vai ser o ponto no índice 1, ponto no índice 2, ponto no índice 3. Então o que eu vou fazer? Vou pegar o primeiro ponto, que é o ponto no índice 0, e somar com o ponto no índice 1. Depois, pego o ponto no índice 1, somo com o ponto no índice 2. Depois, pego o ponto no índice 2, somo com o ponto no índice 3. Depois, eu pego o ponto no índice 3
e somo com ponto no índice 0, tá? Então, esse último aqui, ó, eu vou ter que fazer o último ponto, né? Supondo ponto no índice 3 com ponto no índice 0. Então, é isso que a gente vai fazer, tá? Então, primeira coisa, ler os pontos. Então, vamos lá. Na função principal, eu vou ler os pontos. Só que eu vou ter um array de pontos. Então, eu vou dizer aqui que eu vou ter uma variável que eu vou chamar de pol, de polígono. E essa variável vai ser um array. Tá? Vou fazer um laço para variável i começando em 0. Começando em 0, pode ser começando em 0, enquanto i for menor do que 4. Porque, por enquanto, eu vou fazer com 4, depois eu vou fazer com 8. Basta mudar aqui e todo o resto do programa vai estar funcionando, tá? Inclusive, eu posso até colocar uma variável aqui, uma constante, const TAM recebe 4. E aqui basta colocar o TAM. Lembre-se que const é uma constante. É como se fosse uma variável, só que eu não consigo mudar o valor. Então, se eu vier aqui e falar tamanho recebe 3, isso aqui vai ficar errado. Ele vai gerar um erro para mim, informando que não é possível atribuir um valor numa constante. Eu só consigo atribuir o valor na constante aqui, na criação dessa constante. Depois eu não consigo mais atribuir valor para ela, tá? Então essa é a diferença do const para o let. O let eu consigo depois atribuir valores. Beleza, vamos continuar aqui. Então para i igual a 0 e menor do que o tamanho. Ou outra possibilidade, i igual a 1 e menor ou igual ao tamanho. Tá? Para esse caso aqui, tanto faz. Eu quero percorrer esse laço TAM vezes. 4 vezes no caso. Vou deixar aqui, tá? Então, i começando em 0 menor que o tamanho. O que eu vou fazer essas 4 vezes? Vou ler um ponto e guardar esse ponto no meu polígono, tá? No meu array polígono. Então, eu vou fazer assim, por exemplo, let auxiliar recebe o ler ponto. Pronto, aqui eu leio um ponto. E aí depois eu digo que o meu polígono ponto push, ou seja, vou inserir no meu polígono, vou adicionar no polígono esse auxiliar. Tá? Então posso fazer assim, usando essas duas linhas para fazer, ou posso fazer direto. Tá? O que vai guardar aqui no auxiliar? O ler ponto. Então já posso pegar aqui direto, ó, e colocar esse ler ponto aqui no lugar do auxiliar. Eu posso fazer isso aqui também. Né? Eu vou deixar dessa forma e a gente escreve menos. Se você achar que fica difícil de entender, faz da forma anterior. Declara a variável auxiliar e depois insere o auxiliar aqui dentro do polígono. Então, dessa forma, eu vou percorrer, vou ficar nesse laço aqui 4 vezes, né? Porque o TAM aqui é 4. Ler um ponto e insiro esse ponto no meu polígono. Tá? Quem serão esses pontos? Por exemplo, 2,2, depois 2,6, depois 7,6 e depois 7,2. Por exemplo, tá? Não necessariamente tem que ser esses valores aqui, tá? São valores de exemplo. Beleza. Depois que eu fiz isso, eu posso calcular o perímetro. Então, eu vou dizer assim, let perímetro recebe, calcula perímetro, e vou passar como parâmetro o meu polígono. Tá? Então, esse cara aqui tem que receber um array como parâmetro, que é o polígono. E eu vou chamar aqui de pol. Tá? Vou dar o mesmo nome, fica mais fácil de entender, mas saiba que pode ser outro nome. E depois aqui, por fim, eu dou um alert mostrando o perímetro. O perímetro é... E aí eu mostro a variável perímetro. Então, calculo aqui, guardo o resultado aqui e depois eu vou mostrar aqui. E aí, vamos lá para a função calcula perímetro, para a gente ver como é que a gente vai fazer. Então, por exemplo, o que eu vou fazer? Eu vou deixar aqui do ladinho, para a gente ficar mais fácil de entender. Este aqui é o meu pol no índice 0. Eu vou pegar o pol no índice 0 e achar a distância até o pol no índice 1. Tá? Então, preciso fazer isso. E aí, como que eu vou fazer isso? Então, por exemplo, eu vou usar aqui o calcula distância e vou calcular a distância do polígono no índice 0 até o polígono no índice 1. Né? Lembra lá, para calcular a distância, eu passo 2 pontos. Então, eu vou passar o polígono no índice 0, que nesse exemplo aqui, esse cara aqui é o 2,2, é o P1, e o polígono no índice 1
que é esse cara aqui, ó, 2,6, tá? Aí eu acho essa distância aqui, eu acho esse tamanho aqui, ó. Depois que eu achei esse tamanho, eu vou somar com esse tamanho aqui. Ou seja, eu preciso fazer isso, por exemplo, guardar aqui numa variável aqui, auxiliar 1, recebe isso aqui. Depois nós vamos ter que aumentar um pouquinho aqui. Isso. Aí, depois eu vou precisar fazer o seguinte, calcular essa distância aqui, ó, e somar, né? Então, calcular a distância entre o polígono no índice 1 até o polígono no índice 2. Então, eu calculo essa distância aqui e somo. Vou somar essa distância mais essa distância. Então, por exemplo, vamos dizer que eu tenho aqui a variável soma, que começa com 0, e eu já posso fazer assim, ó, ao invés de ser auxiliar 1, eu digo que aqui é soma. E aqui vai receber a soma, assim, mais igual, né? Soma recebe a soma, mais igual a isso aqui. E isso eu vou fazendo para todos os outros lados. Só que como é um array, eu não vou ficar repetindo isso aqui, né? Índice 0, índice 1, índice 1, índice 2 e assim por diante. Porque o próximo aqui seria o seguinte. Aqui, ó, para facilitar, eu já posso até fazer assim, ó, mais igual também. Porque começa com 0, então não tem problema. Mas o próximo passo aqui, então, seria o polígono no índice 2 com o polígono no índice 3, né? Então eu tenho que ficar repetindo isso aqui, né? Então eu não vou fazer isso. Eu vou chamar aqui de i e aqui de i mais 1 e coloco isso dentro de um laço, tá? Então vamos lá? Vamos fazer aqui o laço. Então eu vou ter aqui para vet i igual a 0, i menor que o tamanho, então pode ser assim, pol.length, i mais mais. Só porque aqui, por questão de performance, eu coloco aqui um TAM, e aqui eu coloco uma variável TAM que recebe o tamanho, né? Então, pol.length aqui fica TAM, que eu calculo isso aqui só uma vez, tá? E aí eu faço isso, só que aqui vai ser o i, e aqui vai ser o i mais 1. Só que aí, a gente vai ter algumas complicações, né? Vamos colocar aqui do lado. Opa. Ó, nós vamos ter algumas complicações. Por exemplo, o i começa em 0, beleza. Quando o i for 0, eu calculo esse tamanho aqui, né? Beleza. Aí, né, que vai ser do polígono índice 0 até o polígono índice 1. Então, quando o i é 0, eu calculo essa distância. Quando o i for 1, eu calculo essa distância aqui. Quando o i for 2, eu calculo essa distância aqui. Quando o i for 3, eu vou calcular a distância do polígono no índice 3 até o polígono no índice 4. Mas se eu tenho um array com 4 posições, os índices são 0, 1, 2 e 3. Ou seja, não existe o índice 4. Tá? Então aqui eu tenho que fazer o tamanho menos 1. Né? Enquanto o i for menor que o tamanho menos 1. Para ficar mais simples, vamos fazer assim. Ao invés de ficar aqui P1 no índice 1, vamos corrigir isso aqui. Para ficar mais fácil de vocês entenderem. Então aqui vai ser 0. Aí aqui vai ser P1, que aí, né? Aqui vai ser P2 e aqui vai ser o P3. Acho que vai. É como se fosse aqui o polígono no índice 0, polígono no índice 1, polígono no índice 2, polígono no índice 3. Então, quando a variável i for igual a 0, então quando a variável i for igual a 0, eu calculo essa distância aqui e somo, né? Calculo e já somo com a variável soma, que inicialmente começou com 0, tá? Então, calculo e somo. Então, faço isso aqui.
Ou seja, a variável soma vai ser 4. Depois, quando a variável i, então, deixa eu colocar aqui, soma, fica 4. Depois, quando a variável i for 1, eu calculo essa distância aqui, né, que é 7 menos 2 vai dar 5, essa distância aqui, e já somo. Então, aqui vai ficar mais 5, aqui fica 9. Quando i for 2, aí eu calculo essa distância aqui, ó, né? Então, aqui a distância é 4, mais 9, fica 13, e o i é 2. Quando o i for 3, aí observe, ó, quando o i for 3, olha o que acontece. O tamanho aqui, a gente sabe que é 4, porque eu coloquei 4 aqui, né? E esse cara está no tamanho do polígono. Beleza, então esse tamanho aqui meu é 4. 4 menos 1, 3. Então, eu vou ficar nesse laço enquanto o i for menor que 3. Quando o i for igual a 3, i é menor ou igual, né? 3 é menor ou igual a 3? Não, falso. Aí eu saio fora do laço, né? Paro de repetir esse laço, saio fora. Depois que eu sair fora do laço, então eu já calculei esse tamanho, mais esse, mais esse. Quando eu sair fora do laço, ainda preciso calcular isso aqui, ó. Ou seja, o polígono no índice I, que é o 3, já está aqui, ó, esse cara aqui, polígono no índice 3, com o polígono no índice 0. Né? Então, eu ainda preciso fazer soma mais igual, calculo a distância, o polígono no índice 3 não, posso colocar aqui I, né, que eu saio do laço, ele está valendo I, com o polígono no índice 0. Ainda preciso fazer isso aqui. Né? Então, ó, recapitulando, dentro do laço, o i começa, deixa eu apagar aqui, o i começa em 0 e o soma começa em 0. Aí eu calculo a distância do polígono no índice 0 até o polígono no índice 1. Por quê? Porque aqui é i e aqui i mais 1. Então, calculo essa distância. Depois o i fica 1. Aí eu vou calcular o polígono, a distância do polígono no índice... E aqui ficou 4, né? Aí eu calculo a distância do polígono no índice 1 até o polígono no índice 2, que é 5, e já somo aqui. Aqui fica 9. Depois, o i fica 2. Aí eu vou calcular a distância do polígono no índice 2 até o polígono no índice 3, que é 4, e aí eu já somo aqui. Depois, o i vira 3. Só que quando o i fica 3 é menor que tamanho menos 1? 3 é menor que 3? Não, falso. Aí eu saio fora do laço e vou fazer isso aqui. O que é? O polígono no índice i, qual que é o valor de i? Ó? O i aqui é 3. Né? Então, o polígono no índice 3 mais o polígono no índice 0. Polígono no índice... A distância do polígono no índice 3 com o polígono no índice 0. Então, eu acho essa distância aqui, que vai dar 5, e já somo aqui. E aí fica 18. Então, eu consigo calcular este perímetro aqui, com este laço, mais essa soma aqui fora do laço. Tá? Aqui a chave é opcional, porque eu só tenho uma linha de código dentro do for. A chave é opcional. Mas se você acha mais fácil, colocar a chave aqui fica mais fácil de entender. Então, coloca a chave aqui. Tá? É isso aqui. Por fim, eu retorno a soma, que é o meu perímetro. Tá? Então, essa soma aqui está representando o somatório dos lados, que é o meu perímetro. Ok? Vamos testar, ver se vai funcionar. E eu vou usar como exemplo esses dados aqui para a gente ver se vai dar certo. Tem que dar o 18, né? Então aqui vamos pressionar F5. Então vamos colocar, ó, primeiro vai ser o x é 2 e o y é 2. Então 2 e 2. Depois o x é 2 e o y é 6. 2 e 6. Depois 7 e 6. Então x é 7. X é 7 e o y é 6. E depois o x é 7 e o y é 2. E aí, aconteceu algum erro aqui. Deixa eu ver aqui, pressionar F12, porque não mostrou nada. Vamos para o console. Ó, e não definido. Aonde? Na linha 25. Então vamos lá ver o que eu fiz de errado. Tá. Ó, acontece que aqui eu declarei a variável i com let. Como eu declarei a variável i com let, o i só existe aqui dentro desse laço.
Então, a variável i não existe aqui fora. Como que eu posso corrigir isso? Tem duas alternativas. Uma é colocar aqui como var. Tá? Aí, a variável i existe dentro dessa função. Ou outra possibilidade é não declarar o i aqui e declarar o i aqui. Então, falo que a variável i existe, né? Vou inicializar ela aqui para ele parar de dar esse errinho aí. Falo que a variável i existe e aqui eu simplesmente uso a variável i. Tá? Deixa eu ver o que ele está mostrando aqui. Fala que está esperando ponto e vírgula. Acho que não tem erro, não. Talvez só. Eu não sei. Mas não é erro, não, tá? Então, declarei o i aqui. I recebe 0, tal, e menor que tamanho, e depois... E aí o i existe. Então, como ele está fora desse laço for, né, ele existe aqui em tudo, tá? Toda a minha função aqui ele está existindo. Então, vamos fazer novamente aqui, né? Deixa eu colocar o desenho aqui do lado. Carregar novamente. Opa, deixa eu ver aqui o que está errado. Ah, tá, é porque eu não coloquei let, né? Eu coloquei ler, tá errado. Pronto, né? Por isso que estava dando errado. Beleza, né? Nem preciso inicializar aqui não, só fazer assim. Porque eu já inicializo aqui, tá? Então, F5 novamente. Vamos lá, colocar os valores, né? 2, 2, depois 2 e 6, depois 7 e 6, depois 7 e 2. E aí o perímetro é 18, da forma como a gente já havia encontrado aqui. Ok, pessoal? Então, se tiver dúvida, posta lá no fórum ou manda no WhatsApp, tá? E aí, agora eu vou passar um exercício para vocês fazerem, que já vou até anotar aqui embaixo, o que vai ficar de exercício para vocês fazerem para a próxima aula, tá? Então, vamos colocar aqui. Aí esse código eu deixo disponível para vocês. E aí eu já vou anotar aqui o exercício para a próxima aula. Ó, pessoal, então de exercício para vocês, vai ficar o seguinte, deixa eu só colocar o comentário aqui, que eu tinha colocado o comentário de JavaScript, mas está fora... Opa! Está fora do... aquele comentário de JavaScript só estiver dentro da tag de script, né? Como estou fora da tag de script, comentário próprio do HTML, tá? Então, o que fica de exercício para vocês? Ó, fazer um programa que contém uma função para criar um objeto hora completa. Então, como se fosse uma função desse tipo aqui. Ó. Aqui eu tenho uma função para criar um ponto, tá? Você vai criar uma função, para criar não, para ler, né? Então, fazer um programa que contém uma função para ler um objeto hora completa. Este objeto ele deve conter hora, minutos e segundos. Então, por exemplo, aqui no nosso ponto, a função ler ponto, lê um ponto que tem x e tem y. Você vai fazer uma função para ler hora completa que leia hora, minutos e segundos. Tá. O programa ele deve conter também as funções. Então, além da função para criar, para ler a hora completa, você vai ter a função para somar hora, subtrair hora e mostrar hora. Tá? Na função principal, leia o valor de 2 horas completas, usando a funçãozinha que vocês criaram, e mostre a soma e a subtração dessas horas. Tá? Lembrando que, como é que eu vou somar hora, minutos e segundos? Aí lembra, né? A gente tem que voltar lá na primeira série, quando a gente aprendeu somar números normais, né? Então, por exemplo, se eu tenho um número 235 e vou somar com o número 127, por exemplo. Né? Então, como é que a gente vai fazer? Primeiro, a gente começa na unidade. Então, a gente vai pegar aqui começa na unidade. 5 mais 7, 12, né? E vai 1. Né? A gente não manda um aqui para cima, deixa eu colocar aqui. Ó. Vai 1 para cá. Aí depois, 3 mais 2, 5, mais 1 que foi 6. Né? Então, aqui fica o 6. Aí depois as centenas, 2 mais 1 é 3. Então o resultado vai ser esse. É a mesma ideia para somar a hora. Primeiro eu somo segundos. Então, por exemplo, vamos dizer aqui que eu tenho 2 horas, 10 minutos e
30 segundos. E aí eu tenho aqui 1 hora, 20 minutos e 40 segundos. Né? Então, como é que vai ficar isso? Primeiro, eu vou somar os segundos. Então, 30 mais 40 vai dar 70 segundos. Dá para existir 70 segundos? Né? Não, não dá para existir 70 segundos. Então, o que eu vou fazer? Aqui vai ficar 10 e vai para cá 1 minuto. Né? Então, 70 segundos é 1 minuto e 10 segundos. Então, venham para cá. Na hora que eu somar aqui, vamos dizer que aqui é um valor maior, vamos dizer aqui que é 40, tá? Aí vamos dizer aqui, 40 minutos mais 20 minutos dá 60. Mais 1, 61. Então, aqui fica 1 minuto e vai 1 hora para cá. Vai 1 hora para cá. Aí, Aí eu vou fazer 2, mais 1, 3, mais 1 que já foi aqui, 4. Então, 2 horas, 40 minutos e 30 segundos, mais 1 hora, 20 minutos e 40 segundos, vai ser quanto? 4 horas, 1 minuto e 10 segundos. Tá? Isso é o que é para ser feito nesse soma-hora. E o subtrai-hora é a mesma ideia, né? Só que se acontecer algo, por exemplo, assim, ó, vamos supor que eu tenha 2 horas, 40 minutos e 30 segundos menos 1 hora, 20 minutos e 40 segundos. Então, eu vou pegar aqui, ó, 30 menos 40. Eu posso tirar 40 de 30? Não dá, né? Então, o que a gente faz? Pega emprestado, né? Aqui vai ficar 39 e eu mando, né, desses minutos para cá, eu mando 1 minuto para cá. Mas 1 minuto é 60 segundos, né? Então vai ficar aqui os 60 mais 30, aqui vai ficar 90. Então vai ser isso, 90 menos 40, né? Que aí vai dar 50. Aí depois, 39 menos 20, que aí vai dar aqui 9, 3, 1, vai dar 19. Né? E depois aqui o 2 menos 1, 1. Né? Então, 2 horas, 39, que seria aqui o 40, né? E aqui 30 segundos, é porque eu fiz aquele vai 1, né? Quer dizer, vai 1 não, peguei um emprestado aqui. Menos 1 hora, 20 minutos e 40, vai dar o quê? 1 hora, 19 e 50. Ok, pessoal? Então, fica este exercíciozinho para vocês fazerem. Né? Aí, por enquanto, é isso. Um abraço e até a próxima.